Já estou recebendo aqui no estúdio Elivaldo Barbosa. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa. Gelson, boa tarde, Eli. Boa tarde. Você que nos acompanha. Falando de política em tempo real, Elivaldo Barbosa, o país hoje se surpreendeu com a notícia de que não temos mais um presidente na Câmara dos Deputados, ou, aliás, o presidente não perdeu seu mandato temporariamente. Foi suspenso o mandato do presidente Eduardo Cunha, né? Uma decisão do ministro Teori Zavascki, esse é um estilo liminar, uma decisão monocrática com efeito liminar, e hoje à tarde, daqui a pouco, na sessão do Supremo, é que vai ter uma sessão que vai julgar uma ação contra também o presidente Eduardo Cunha. Tem seu mandato suspenso e, por consequência, a presidência da Câmara Federal. Exatamente, foi uma ação da Procuradoria-Geral da República. O Rodrigo Janot, procurador, acabou ingressando com esse pedido e, monocraticamente, ele sozinho, houve essa decisão. E aí gerou uma série de questionamentos. Como é que fica o desdobramento disso? Como é que está essa situação? E aí? O STF tem direito de interferir nesse poder legislativo? Vamos saber ao vivo com o repórter Tiago Melo, que tem detalhes a respeito dessa questão. Está ao lado do advogado, um especialista no assunto, que explica para nós agora como é que fica a situação política do Brasil em função dessas mudanças. Tiago, mais uma vez no Jornal do Piauí. Olá, Joelson. Nós estamos aqui com o Huberto Igor Cabaleiro, que é mestre em Direito Constitucional e pode nos tirar essas dúvidas. Doutor Huberto, boa tarde. O fato de haver uma nova apreciação desse afastamento agora à tarde, essa liminar pode cair, ele pode retornar ao cargo? Como é que vai se dar esse processo? Boa tarde a todos, boa tarde, Joelson, telespectadores. Bom, são duas ações distintas. A primeira é o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedindo não só a retirada do presidente da Câmara, também como seu mandato, o que foi deferido pelo ministro Teori Zavascki, que na sua decisão suspende, né, os poderes de Eduardo Cunha, suspende o seu mandato como parlamentar. É importante frisar que ele não perde a característica, o mandato, ele está com o mandato suspenso, e essa ação, essa medida apreciada nessa madrugada, ela vai ser apreciada em conjunto com a outra ação que foi ajuizada pelo Partido Rede, que tem como relator o ministro Marco Aurélio de Mello. Então, hoje à tarde, vai iniciar o julgamento, a gente não sabe se vai ser concluído efetivamente, mas eles vão ser reunidos os processos para serem julgados em conjunto, já que tratam de temática muito semelhante. Os pedidos são bastante parecidos. Fundam-se no envolvimento do Eduardo Cunha, do deputado Eduardo Cunha, com vários indícios, mencionam o envolvimento dele no inquérito que responde pela Lava Jato, que investiga a Lava Jato, e também fala da questão da sucessão da linha presidencial, com o afastamento iminente da presidente da República, após a votação do Senado. O presidente passaria a ser Michel Temer, e qualquer substituição no lugar de Michel Temer entraria Eduardo Cunha. Então essa questão também foi suscitada nas duas ações. Quer dizer que hoje à tarde tanto pode ser mantido o efeito da liminar, como pode ser reformado? Exatamente. Pode ser mantido, e aí teríamos uma decisão, não mais uma decisão liminar, teríamos uma decisão de mérito sobre a ação, ou seja, uma decisão definitiva, como também essa decisão definitiva ela pode sustentar o que foi definido em liminar, como também ela pode decidir de forma diversa. Esse afastamento ou a suspensão do mandato teria o poder de anular os atos dele enquanto presidente da Câmara? Não. Os atos praticados, a menos que a decisão, vamos lá, deixa eu reformular. A decisão que existe hoje apenas o suspendeu, apenas o retirou, né, da presidência e suspendeu o seu mandato. Então não versa a decisão em momento algum sobre a anulação dos atos anteriores. O STF pode se debruçar sobre essa questão hoje, muito embora o meu entendimento seja que ele não poderia determinar essa anulação. O meu entendimento seria incorreto que ele tomasse essa medida. No caso do afastamento do presidente, quem passa a dirigir a casa? No caso, o vice-presidente, curiosamente também investigado na Lava Jato. Nós temos a pergunta do estúdio. Tiago, é o seguinte, não é comum a gente ver os poderes interferindo na vida um do outro. Esses poderes são autônomos, não é isso, Elivaldo? Tem esse princípio, inclusive, de constitucionalidade. Isso não pode ser questionado depois? Tipo, quer que o STF quer se metendo na vida da Câmara? Quer que o STF quer se metendo na vida da presidência? Não tem uma questão sobre esse assunto, um questionamento nesse sentido?
Jorge, sua pergunta ela é muito difícil, realmente um tema muito polêmico, um tema muito intrincado. Essa relação entre os poderes no Brasil ela tem ficado cada vez mais complexa, mas como é que o Supremo, como é que o Judiciário pode interferir no poder legislativo ou em qualquer outro poder, desde que a Constituição seja descumprida? Então, o Supremo, entendendo que a Constituição foi descumprida, ele pode ir lá, né, e tomar medidas para anular o ato ou para suspender decisões tomadas em sede no caso, na Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado Federal. Nós conversamos com Humberto Igor Cabaleiro, mestre em Direito Constitucional. Muito obrigado pelas informações que nos trouxe. Joelson. Muito obrigado, Tiago, pelas informações. Muito obrigado ao doutor Berto, esclarecendo essas questões. Portanto, o Brasil todo vai acompanhar hoje essa situação envolvendo Eduardo Cunha e Nivaldo Barbosa. Consolidado o afastamento, a cassação de Eduardo Cunha, a Câmara Federal terá 5 sessões para a definição do sucessor de Cunha na presidência da Câmara Federal. Aí o suplente assume no lugar de Eduardo Cunha e essa eleição. Agora, no aspecto político, já se comenta bastante na Câmara Federal a sucessão de Cunha na presidência. E aí, 3 nomes são bastante badalados, citados. Pela ordem de favoritismo, digamos assim, Jovair Arantes, do PTB de Goiás. O relator do caso do impeachment. Rosso. O presidente da comissão do impeachment. Presidente da comissão do impeachment. E o piauiense Heráclito Fortes, que recentemente realizou aí eventos políticos com o vice-presidente Michel Temer e tudo. O certo é que, configurada essa situação, o futuro presidente terá necessariamente uma ligação muito próxima com Michel Temer. Isso eu não tenho a menor dúvida, até porque você sabe o estrago que causa um presidente da Câmara a um presidente da República. Calcule aí pelos últimos dias, o estrago que causa essa má relação. Agora, Nivaldo Barbosa, falando agora de Teresina, o PSDB está preparando discussões mais aprofundadas em relação à sucessão municipal. Exatamente. É um evento que será realizado amanhã aqui em Teresina. O PSDB, Joelson, quer se transformar definitivamente num partido estadual, num partido que não só tem influência na capital, como também no interior. Hoje eu conversei com o deputado Marder Menezes, presidente do PSDB no estado do Piauí, durante um encontro muito importante na Assembleia, realizado pela UNALI, que é a União Nacional dos Legislativos Estaduais. Nivaldo Barbosa, em tempo real. Na Assembleia Legislativa, o dia foi de encontro sobre a presença do jovem na política, realizado pela União Nacional dos Legislativos Estaduais. Nós temos que incentivar. A nossa juventude, sempre que foi chamada, sempre esteve ao lado do povo brasileiro. Seja contra a ditadura, seja nas diretas já, nos caras pintadas. Agora nós precisamos incentivar que essa juventude retorne a ter a garra de lutar por um país melhor. E este seminário aqui hoje vai trazer isso. O trabalho da Secretaria de Juventude da UNALI visa percorrer todas as casas legislativas estaduais, conclamando as casas municipais, as lideranças estudantis, religiosas, comerciais, de todos os setores da sociedade, a participar e sugerir. O objetivo é ouvir essa juventude de perto para propor políticas de fato que venham impactar e ajudar a transformar a situação que o Brasil vivencia nos dias de hoje. E na política estadual, o tucano Marder Menezes confirmou o encontro de lideranças do PSDB nesta sexta-feira em Teresina. Esse será o segundo encontro estadual do PSDB nessa nossa gestão. Era um compromisso, né? Havia o nosso compromisso de que o PSDB teria que chegar mais distante no interior, nas cidades, vamos dizer assim, onde o partido não tinha ainda uma presença efetiva. Isso é um compromisso quando nós nos propusemos a cuidar nesse período do partido, no plano estadual, e felizmente o PSDB alcançou cerca de 170 cidades, municípios, onde o partido está devidamente legalizado e fidelizado, o que é mais importante. O esforço do PSDB nas eleições municipais é transformar o partido, pela primeira vez, numa legenda influente, não só na capital, mas também em todo o estado. O PSDB virá forte, nós pretendemos eleger uma boa quantidade de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Eu creio que o PSDB em 2016 tem tudo para se fortalecer, para avançar, sobretudo no que diz respeito ao interior. Nós temos uma grande fortaleza em Teresina, onde o partido de fato é consolidado há muitos anos através das lideranças do prefeito Firmino Filho, do ex-prefeito Silvio Mendes, de uma grande quantidade
quantidade de vereadores e pessoas que fazem o PSDB muito forte na capital. E agora a nossa meta é manter o PSDB forte na capital e avançar bastante no interior. Então ele vai no trabalho para tentar fortalecer o partido, já que na capital eles consideram assim, e a história mostra, dos anos 90 para cá, que o partido tem sucessivas vitórias aqui em Teresina. E pelo menos o dever de casa, o deputado Marder Menezes tem feito à frente da presidência do diretório estadual. Ele deu uma reestruturada, uma oxigenada no PSD em todo o interior, organizou em 170 municípios, portanto a base está feita. Se terá êxito ou não, aí tem que respeitar a vontade suprema do eleitor piauiense. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o vereador Edilberto Borges, que é do Partido dos Trabalhadores, que também fala com a gente a respeito dessas questões de sucessão municipal. Essa semana nós recebemos aqui o pré-candidato a prefeito do partido, Júnior MP3, que garante que a candidatura dele está firme, pré-candidatura. Pergunta ao senhor vereador Edilberto Borges, essa candidatura está tão firme assim ou no partido se discute outras possibilidades, como apoiar candidato de outro partido? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, Ali, meu amigo Elivaldo e a todos. Bem, o Júnior tem toda a legitimidade para pleitear a candidatura dele, a pré-candidatura dele, até porque, além de filiado do Partido dos Trabalhadores, também tem um trabalho reconhecido na sociedade de Teresina e está batalhando ali para consolidar sua candidatura dentro do PT. Agora, eu, particularmente, defendo uma outra estratégia para o partido. Eu defendo que o PT saia do isolamento. Do jeito que nós estamos hoje, o PT se encontra isolado, encontra-se só. Ele disse que se o partido partir para uma aliança, ele perde militância. Muito pelo contrário, eu acho que no isolamento é que a gente vai diminuir. Por isso que eu não defendo uma candidatura própria do PT neste contexto, nesse momento. Não pode parecer que você está trabalhando até contra um candidato, um nome próprio para o seu partido? Isso não pode ser interpretado como trabalho contra o próprio partido? Não, porque, por exemplo, nós governamos o Brasil, governamos o Estado e governamos o Brasil e o Estado com aliança. Veja o que está acontecendo lá em Brasília, a falta de uma sustentação no Congresso Nacional. Eles estão sangrando o governo, que por sua vez sangra o PT. O governador Wellington Dias chegou ao governo do Estado numa ampla aliança aqui no Estado. O que é que eu defendo? Primeiro, escutando o povo quer uma mudança em Teresina. E o que eu defendo é que quem quer esta mudança junto com o povo possa unificar essas forças, esses partidos, e aí a gente apresentar para Teresina um programa, um projeto inovador para Teresina, que é o que o povo quer. O povo está cansado desta gestão. Então, o PT só vai conseguir capilaridade para fazer esse debate com Teresina? Na minha opinião, não. E quem seria, vereador, nesse seu pensamento, nesse seu entendimento, quem seria assim, um aliado natural do PT nessa empreitada, nessa mudança de estratégia de apoiar um outro candidato de uma outra sigla? Eu defendo que a gente abra as discussões com todos os partidos que são oposição hoje ao prefeito Firmino. Por exemplo, o doutor Pessoa, do PSD, o Amadeu Campos, do PTB, o Silas Freire, do PR, e o Evaldo Gomes, que ainda mantém a sua candidatura. Então, se a gente conseguir fazer um grande debate, um grande diálogo com esses representantes, com esses partidos, e daí sair uma unificação já no primeiro turno, quem vai ganhar é Teresina e são todos os partidos que irão apresentar uma proposta conjunta. Não dá para unificar todos. Vai ficar aí 2, 3 candidaturas. Mas eu acredito que isso, inclusive, forçará um segundo turno. E num segundo turno, se unifica este pensamento e aí vamos para o debate. Até porque eu acho que essa eleição não é de um turno só. Esse é um ponto. Não é uma eleição decidida no primeiro turno. Em situação, você defende a oposição unida já no primeiro turno, então é uma eleição de primeiro turno. Caso de um lado ou de outro. Se unificar. Porque, por exemplo, eu defendo que a gente discuta com os dois partidos. Temos uma aproximação muito boa com o PTB, por exemplo, do jornalista Amadeu Campos. Mas também tem o doutor Pessoa, que é a oposição. Nós não conversamos com ele, exatamente porque o PT ainda não definiu. Então, o que é que acontece? Como ainda temos a pré-candidatura do Júnior dentro do partido, eu, inclusive, nos próximos dias, estarei reunido com os pré-candidatos e com dirigentes do partido para que a gente possa, inclusive, definir logo a posição do PT, ainda nessa semana para outra, para que a gente possa avançar para conversar com os outros partidos. Pode, por exemplo, indicar o vice de um desses candidatos? Júnior pode ser esse candidato a vice? Vai ser fácil fazer desistir dessa pré-candidatura? Não, eu acho que o convencimento que a gente vai ter com o Júnior é um convencimento coletivo dos pré-candidatos com a direção.
mostrando o melhor caminho. Nós não podemos repetir. Por exemplo, em 2012, nós tínhamos a nossa principal referência, o então senador Wellington Dias. Veja que nós nos degladiamos internamente muito e fomos apresentar a candidatura do senador Wellington Dias muito em cima da eleição. O que foi que deu? Nós não saímos tão bem como poderíamos ter saído se tivesse unificado antes. Agora, do mesmo jeito. Agora, imagine, nós não temos uma expressão como tivemos em 2012, a do senador Wellington Dias, sair agora isolado. Júnior não tem a expressão que o senador tem, não. É óbvio que não. O governador Wellington Dias foi tudo nesse estado e era senador na época. E aí não temos aqui como dizer que tem a mesma envergadura, embora que tenha uma história bonita tanto quanto o Wellington Júnior. Mas eu estou dizendo aqui, o PT, no isolamento, irá sair enfraquecido, podendo correr um risco, que é o pior, de encolher a sua bancada na Câmara. Nós somos 3 vereadores. Nós temos que pensar no PT como um todo. Primeiro, pensando o que é que o povo quer. Segundo, qual é a estratégia para fortalecer mais ainda o PT? Nós estamos sofrendo ataques a nível nacional que com certeza irão respingar aqui e acredito que se sair no isolamento é pior para essa estratégia do partido. Eu queria agradecer ao senhor, vereador Etilberto Borges, falando conosco aqui a respeito dessas discussões do PT em torno da pré-candidatura própria ou o apoio a outro pré-candidato. Muito obrigado pela sua participação à disposição aqui no Jornal do Piauí. Estamos às ordens. Elivaldo Barbosa segue acompanhando os acontecimentos da política local e nacional principalmente, inclusive em relação a Rogério Rosso, né, essas possibilidades. Heráclito Forte como possível. A tarde promete ser bastante movimentada. Alguma coisa vai acontecer. Tem que ficar vamos acompanhar, em tempo real, na internet, você vai vendo tudo em detalhes, saber o que vai acontecer aqui no Brasil. Elivaldo Barbosa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Até amanhã aqui no Jornal do Piauí. Um grande abraço, Elivaldo.